Olá pessoal, meu nome é Heraldo Andrade, sou cirurgião dentista. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre pré-natal odontológico. Lembrando que eu faço parte da equipe de saúde bucal aqui da Secretaria do Estado da Saúde de Alagoas. E esse tema pré-natal odontológico é um tema muito importante, visto que muitas vezes a própria gestante, ela não lembra ou não sabe da responsabilidade que ela tem com a sua própria saúde e com o bebê. Na realidade, durante a gestação, a mulher pode apresentar, ela apresenta aumento de hormônios, progesterona, por exemplo, cortisol, e essas alterações hormonais levam a problemas sérios na saúde bucal, em sangramento gengival e outros problemas existentes ou não, mas que podem prejudicar a saúde tanto da própria gestante quanto do bebê. Problemas de gengiva se intensificam a cada momento, né? Nós estamos nos alimentando e durante a alimentação ou após a alimentação é formada uma placa bacteriana que fica sobre os dentes e quando não bem tratado, bem cuidado, isso leva a um problema gengival, uma gengivite, por exemplo. No caso de hormônios, alterações hormonais, como no caso do estradiol, quando ele é baixo, há uma redução na salivação, o que nós chamamos de hipossalivação ou xerostomia, e isso leva a um mau hálito, uma halitose, né? E, portanto, a uma maior suscetibilidade à cárie. E o cirurgião dentista precisa estar presente durante esse momento da vida da gestante. Porque a gestação é uma das fases mais belas da vida da mulher, né? Maiores cuidados devem ser tomados, não só pelo médico, ou pela psicóloga, ou nutricionista, mas pelo cirurgião dentista também, visto que o elemento dental, ou o órgão dental, ele sofre agressão de toda a parte alimentar, cuidados, escovação adequada ou não, além de cárie, problemas gengivais, outros problemas que nós vamos falar um pouco mais à frente, e o cirurgião dentista é muito importante que esteja presente na vida dessa gestante. Cuidados devem ser levados em consideração e visitas periódicas da gestante ao cirurgião dentista para essa avaliação pré-natal da seu estado de saúde. Alguns problemas podem acometer a gestante, assim como qualquer um de nós. A cárie, por exemplo, né? Sangramento gengival, problemas gengivais, gengivite, presença de tártaro, quando a gengiva ela persiste lá, forma aquelas placas duras sobre os dentes e ali provoca até perda dentária, ou uma fratura de um dente, odontalgia, que é a dor de dente, pode muito ocorrer durante a gestação, perda de restaurações, descalcificação do esmalte pode ocorrer também, ou ela pode ter necessidade de uma extração dentária por um processo ou outro, ou algo que não foi tratado, infiltração de restauração, erosão, bruxismo, etc., que pode se agravar durante a gestação. Podemos lembrar que a cárie é uma doença infecciosa e transmissível. Aqui nós vemos a imagem de um dente, onde tem o esmalte, que é a parte mais dura do dente, que protege. Mas a cárie ela começa alterando ou penetrando pelo esmalte, destruindo e chegando à dentina e depois à polpa, onde tem realmente a grande dor e incômodo para a gestante. Aqui nós podemos ver a formação da cárie, né? Normalmente nós temos uma média de 400 espécies de bactérias na cavidade bucal ou mais. Alguns estudos já chegaram a 700 espécies diferentes. Eu estou falando de espécies. Se fosse quantidade, seria milhões de bactérias. E essas bactérias são importantes porque elas defendem a nossa boca de agressão. No entanto, quando os dentes não são escovados, esse alimento que está lá, especialmente a sacarose ou açúcar, ele vai formar um ácido que vai perfurar o dente. Então é preciso evitar a formação da placa bacteriana
e orientarmos e acompanharmos a questão de uma técnica de escovação melhor possível. Aqui nós vemos o caso de uma gengivite. É um caso mais sério. A primeira foto mostra uma gengivite leve, mas essa gengivite mostra que entre o dente e a gengiva existem alimentos que estão entrando nesse suco gengival e está provocando essa inflamação inicial. Quando se agrava, ela chega a uma periodontite, né? E aí já tem cárie, destruição de osso, reabsorção, perda óssea, destruição de gengiva, hiperplasia gengival, tudo simplesmente porque não ocorreu uma adequada escovação dentária. E com a falta da escovação, nós sabemos que aquela placa, aquele alimento que fica sobre o dente, muitas vezes é uma placa transparente que não dá para se ver. O pH se torna ácido. Diante de um pH ácido e um pH neutro ou alcalino, existe diferença em relação à cárie, porque quando ocorre ácido na formação dessa placa bacteriana, existe uma diminuição de cálcio e fosfato, o dente fica mais suscetível à cárie. Existe inicialmente uma desmineralização. Quando você vê um esmalte do dente, ela um pouco branco, ou aquelas pintinhas brancas, é porque existe descalcificação. E ali vai favorecer a instalação de cárie. Aqui na imagem nós podemos ver um pH, essa área vermelha é um pH ácido. Por exemplo, nós tomamos refrigerante, o refrigerante é ácido e aumenta a acidez da boca. Quando você toma leite, o leite tem um pH mais alcalino, então ele alivia mais essa acidez. Então, excesso de refrigerante, de açúcares, de alimentos muitas vezes que tem certo sabor azedo, eles podem levar a uma desmineralização do esmalte. Mas na gravidez podemos lembrar que essa alteração ocorre, a alteração também no pH da saliva, problemas hormonais como nós já falamos, essa mudança de pigmentação do próprio esmalte. A mulher fica muito submissa a um vômito e ali tem acidez, e nessa acidez ele provoca ali, devido à presença do ácido gástrico, um descuido na higiene bucal e alimentos cariogênicos. Com a presença então do ácido, a falta adequada ou técnica adequada de escovação e alimentos cariogênicos vai aumentar a suscetibilidade da cárie à gestante, né? E muitas vezes essa cárie, você vê, ela tem uma manchinha escura, mas como o esmalte é muito duro e a dentina que está abaixo é mais amolecida, a cárie penetra e vai fazer um ninho lá embaixo. De repente a gestante ou qualquer pessoa pode sentir uma dor muito forte e ver umas simples manchas, mas ali embaixo tem uma cárie instalada. O cirurgião dentista precisa estar presente nesse momento. A gengivite é uma inflamação provocada por bactérias que se acumulam sobre os dentes, nós já falamos sobre a placa bacteriana, e aí começa a agredir a gengiva. Entre o dente e a gengiva, existe um suco de 2 milímetros, muito pequenino, por exemplo, a pipoca, pessoas que gostam de alimentos sólidos, que eles soltam e penetram no suco e começam a inflamar essa gengiva e precisa ser limpo. Então, essa gengivite gravídica, ela é um processo inflamatório, como nós sabemos da gengiva, e incomoda, sangra e traz muito desconforto, além de provocar também uma halitose. O tártaro já é um momento em que o acúmulo considerado de bactérias já passou pela gengivite, mas ela vai formando aquelas placas duras sobre o dente e também ela penetra por esse suco, como eu falei, o suco gengival, destruindo o osso até a perda do dente. A fratura dental pode ser simples, né? Por exemplo, ao morder um grão de pipoca ou alimento mais sólido, pode provocar uma quebra de dente ou um acidente acidental. Primeiro, tentar guardar o pedaço do dente. Se o pedaço do dente é considerável, não quebrou bastante. Colocar no leito um soro fisiológico, procurar um dentista o quanto antes para minimizar o trauma. Levar ele para ser recolado. Existem hoje materiais odontológicos que recuperam e esse fragmento,
quando ele está inteiro, ele pode ser recuperado totalmente. A odontalgia, que é a dor de dente, é comum e normal um cirurgião dentista receber uma paciente gestante ou um telefonema que ela está sentindo dor, e precisamos entender que a cárie no estágio inicial, ela simplesmente perfura o esmalte. Até então, só aquela manchinha no esmalte que não dói. Depois do esmalte, ela penetra para a dentina, que é uma dor leve, e chegando à polpa, a dor é intensa, e aí é um tratamento de canal, ou seja, um tratamento endodôntico, o que já vai retirar a vida do dente, vamos dizer, fazer um tratamento mais complexo, dependendo da situação, vai ter que fazer, nesse tratamento canal, fazer radiografia, etc. E muitas vezes no momento da gestação não vai ser possível, mas ele vai ter que aliviar a dor. Então, quanto antes cuidar melhor. Uma restauração defeituosa, que ela tem infiltração, como nós vemos na imagem. Ela tem infiltração, o alimento ele penetra, o açúcar ou o gelo pode provocar dor e tem que ser removida essa restauração e refeita. Aqui nós vamos ver uma descalcificação do esmalte, como eu falei lá atrás. Aqui já é um caso bem mais grave, mas existem casos mais simples também. Excesso de refrigerante, alimentos ácidos na boca, pessoas que gostam muito de frutas cítricas, frutas ácidas, a falta de escovação e paciente muitas vezes que não recebem o flúor, que o flúor já remineraliza o esmalte. Aqui a retirada de um aparelho ortodôntico que foi solicitado retirada devido a ter muito perda. Você vê que anteriormente, no início do tratamento, provavelmente esse dente não tinha tanta descalcificação do esmalte, desmineralização. Você observa que na retirada do bracte ficou a mancha, o couro normal do dente, mas por fora está muito manchado. Esse paciente, ele tinha muita dificuldade. O cirurgião dentista, por sua vez, não fazia aplicação de flúor, não orientava, e o paciente se tornou numa situação dessa. Isso é irreversível, né? Não tem como voltar mais a cor do dente. Depois que descalcifica, pode até remineralizar, mas a mancha branca fica. Uma erosão dentária, são esses desgastes aqui no colo do dente, que a gente chamou pezinho do dente, esses desgastes que é provocado por uma ação química, na escovação, por exemplo, presença também de ácidos, como já falamos. Durante a gestação, a gestante ela pode ter uma prevalência muito grande de vômito, de enjoos, e essa acidez do suco gástrico pode levar também a uma erosão dentária. Bruxismo, na realidade já é preexistente, a paciente já tinha bruxismo, ele se torna mais severo durante a gestação, maior dor, mais dor, trauma, inclusive às vezes ocorre dor na articulação temporomandibular, que é aqui ao lado do ouvido, devido à pressão dos dentes, ao desgaste, ao apertamento que está acontecendo. Um cirurgião dentista vai colocar uma placa e vai dar mais conforto a essa paciente. E vai mostrando que manter a escovação, a visita ao dentista, já é um grande momento de prevenção. Um outro ponto na prevenção que o cirurgião dentista orienta é a questão do bochecho com flúor. Então o flúor ele pode ser usado diariamente ou pode ser usado semanalmente. O uso usado diariamente, o cirurgião dentista vai prescrever em 0,05%, ele prescreve, vai na farmácia de manipulação e pode-se fazer diariamente um bochecho de 1 minuto antes de deitar. Ou pode ser feito semanalmente. A dosagem é diferente, é 0,2%, é um uso semanal. O dentista vai poder orientar isso. O cirurgião dentista também pode fazer a aplicação de flúor, que é chamada aplicação tópica de flúor no consultório, né? O flúor não é contraindicado na gravidez, pois sua ação sobre os dentes da mãe e não sobre os dentes da criança. Então é uma ação tópica, né, de proteção. Aqui nós temos o bochecho com flúor, e aqui podemos ver que o creme dental também tem flúor e ele ajuda bastante a remineralizar esse esmalte.
uso de suplementos fluorados na forma de comprimido, pastilha ou líquido ou em vitaminas pode ser também uma prevenção para a cárie dentária, como método preventivo, junto com a médica, pode ser feita essa medicação e sabemos de antemão se aquela água que a gestante toma, ela contém flúor ou não, senão vai ficar uma dosagem elevada de flúor, isso deve ser controlado. Anestésico na gravidez, muitas vezes a gestante, ela tem medo, ela não entende sobre a questão de anestésico e ela se assusta quando existem informações sobre a questão de anestésico na gravidez. Na realidade existe anestésico de segurança, o cirurgião dentista sabe disso e sabe resolver o tratamento quando é necessário um anestésico. O mais comum é a lidocaína 2% com epinefrina, outros podem ser administrados, mas sempre evitar altas doses. O indicado são 2 tubetes dentro de uma margem de segurança que é suficiente para fazer uma anestesia e um tratamento. O vasoconstrictor, juntamente com o anestésico local, permite o aumento da concentração do anestésico, uma ação hemostática, não ocorre o sangramento e prolonga o efeito do anestésico também. Em relação à utilização de vasoconstrictores, juntamente com o anestésico, a epinefrina e a noradrenalina são consideradas altamente seguras. Já a felipressina não é muito indicado, porque ela pode diminuir a circulação da placenta, e então também pode haver a possibilidade da fixação, da dificuldade da fixação do embrião no útero. O cirurgião dentista sabe disso. Tomada de radiográfica, existe gestante que ela evita chegar ao dentista e tem medo da radiografia por causa do bebê, mas não precisa ter medo algum, porque durante o primeiro trimestre é o momento em que há uma formação dos órgãos do bebê, então nesse momento não é indicado fazer uma radiografia, apesar que existem estudos que mostram com uma boa proteção, as barreiras adequadas, e em último caso pode ser feita uma radiografia sim. E para encerrar, podemos dizer que o pré-natal odontológico é o papel nosso, cirurgiões dentistas, que trabalhamos com a saúde pública, fazer o acolhimento da gestante na estratégia da saúde bucal, nessa equipe, buscar ativamente localizar essas gestantes e mostrar o grande benefício que podemos dar ao fazer o controle da sua saúde bucal. Agendar as consultas, avaliar o risco na primeira consulta, o risco biológico, odontológico, o autocuidado, escovação, higienização. Muitas vezes essa gestante usa um aparelho ortodôntico ou prótese, precisa ser também orientada. Acompanhar então a gestante durante o período pré-natal é muito importante, e para isso queremos que vocês possam divulgar mais essas informações, e estamos aqui para levar saúde, sim, à gestante e ao bebê, e termos certeza que estamos fazendo uma melhor odontologia para todos. Muito obrigado.